Alguém perguntou um negócio interessante. Se você estivesse em Goiânia, que é a cidade que eu nasci, em Goiás, eu estou em São Paulo desde 2019, você estaria onde você está hoje? Não tem como, moço. Não tem como. Toda a realidade foi formada, quebrando um monte de conceito, conectando com gente, indo para todos os lugares da Terra, não é só São Paulo. Você viu a lista das coisas que eu te falei? Que se você se transformar nisso, você vira uma máquina. Você vira uma máquina. Você vira uma máquina de igual inteligência artificial. Qual que é a diferença da inteligência artificial para o cérebro humano dessa geração? O cérebro humano dessa geração não quer mais aprender. É um cérebro que é doutrinado para ter seus bloqueios, não descobrir o que é, como você não descobre, você está a serviço de qualquer sistema. Quando você descobre o que você é, você não curva para nada. Você vai fazer o que você tem que fazer. Isso é o seguinte, imagina você carregado de medo, você acha que é a sua profissão, olha que louco, você acha que você é a sua profissão, você é cheio de limitação, você não investe na sua infraestrutura, você é cheio de dogma, você é cheio de religiosidade, até quem não vai na igreja é cheio de religiosidade, porque o nosso país é religioso. E aí você vai com a sua consciência a lugar nenhum, porque se você falar, não, eu não quero ser a minha profissão, sua família vai ser a primeira a te dar um tranco. A sua família vai ser o primeiro a te dar um tranco. Então o que acontece? Você quer, por exemplo, avançar. Você vai falar para alguém que você ama, que você está acordando de madrugada para ouvir alguém na internet. Primeira coisa é que ninguém quer saber o que está sendo ouvido e nem o que mudou em você. As pessoas querem te criticar para mandar você dormir mais tempo. Isso é forte, hein? Nossa cultura não é de abençoar os outros. Por exemplo, eu tenho casa nos Estados Unidos e quando eu estou com o meu carro lá nos Estados Unidos, todo lugar que eu vou, um americano sempre olha e fala, nice. Ele olha feliz. Eu não sei explicar quem pôs isso na cabeça dele. Deve ter sido outro americano. Eu tô lá dirigindo meu carro. Tem uma mansão lá nos Estados Unidos. Não chega aos pés da minha. Acho que ela deve valer umas 3 vezes a daqui. Mas é um lugar maravilhoso. E aí eu tô dirigindo o carro. Toda hora uma pessoa olha pro carro e fala, uau, nice. Eu olho para aquilo e falo, por que ninguém faz isso no Brasil, mano? No Brasil. Por isso que eu tô aqui. Eu vou desistir não, mano. Eu posso estar com 120 anos. Eu vou ensinar esse povo a subir esse nível de mentalidade e civilidade. O Brasil olha para você que prosperou e fala, ele roubou de quem? É. Sabe o que acontece? Quando eu falo isso, tendo a mentalidade de escassez, eu estou falando para mim mesmo que isso nunca vai ser possível para mim. Por que o americano fala isso? Porque ele sabe que ele vai ter. É só ele querer. Quando eu tenho inveja de uma pessoa, Marcelo, você pode comprar o que você quiser, você ainda tem inveja? Tem, porque eu tenho um cérebro. É impossível carregar um cérebro na cabeça, sua caixa de comando, e não ter inveja. Isso é impossível. Se você não tem, você tem problema químico. Às vezes eu vejo um bonitão que andar comigo e fala, olha, eu olho para qualquer mulher e não sinto nada. Eu falo, então, nós não temos um homem aqui, não tem testosterona aí dentro. Eu não gosto de gente mentirosa. Eu não quero saber se você é invencível, eu quero saber o que você faz com as suas tentações. É diferente. Não venha com conversa fiada. Eu já dou o primeiro alerta para a pessoa. No terceiro alerta, eu já descredibilizo ela, coloco uma tarde de lenda na pessoa e falo, vai se afastando de mim, porque eu não gosto de gente assim. Pelo menos para andar comigo, né? Você pode ser o que você quiser, aonde você quiser. Sabe o que acontece? Alguém falou, a queda trouxe isso. Pois é, mas por que o americano está no nível? É a nação mais rica da Terra, e a nossa, que é a nação, na verdade, mais rica é a nossa, em bens naturais, mas a mentalidade deles é superior à nossa. Eles são superiores porque eles têm mentalidade de vencedor. Tem um índice que
IDP é o nome do índice, se vocês quiserem pesquisar, Índice de Distância do Poder. Os Estados Unidos têm um IDP, o melhor IDP do mundo. O Brasil tem o pior junto com o México. Agora eu explico o IDP. Quando eu sinto inveja de uma pessoa, e isso são poucos segundos, eu imediatamente ligo algumas coisas dentro do meu cérebro. Primeira coisa quando eu estou sentindo inveja do ser humano é fazer o quê? É falar assim, ó. Eu primeiro abençoo a pessoa. Sempre quando eu tô com inveja dela, eu abençoo ela. Eu falo, continue prosperando. E aí eu falei, uau, que casa. Que casa. Primeira coisa. Segundo, falei, que você continue prosperando. E a terceira, não aceito menos que isso. Eu não tirei nada do cara, não diminui o cara. Não pus a inveja para dentro de mim, eu coloquei ela para fora. Sabe o que aconteceu? Essa garagem aqui é mais doida que a dele. Fiz exatamente como eu vi, que é a garagem mais doida que eu já vi, igual a do Homem de Ferro. Aqui tem carros mais poderosos do que na garagem dele. Só não tem a Ferrari hoje, que eu vendi a Ferrari, uma 459. Sabe o que acontece? Cuidado com o que você mentaliza. Cuidado com o que você abençoa. Quando uma pessoa abençoa um próspero, ela está abrindo a oportunidade dela de viver aquilo. Então vocês vão aprender. Primeiro, respeite a conquista que a pessoa teve. Segundo, abençoe ela para ela continuar prosperando. Terceiro, faça isso que eu estou te falando. Não aceito menos que isso. Cuidado com o que você abençoa. Cuidado com o que você deseja. Só lembra de uma das coisas mais poderosas do mundo. Só não aplique seu coração. A única coisa que Deus quer de você é seu coração. As demais coisas você pode ficar para você. Essa grande questão de você respeitar o que a pessoa fez, abençoar o que a pessoa faz e transformar aquilo como um piso para você e não um teto. Quando você fala não aceito menos que isso, significa que você está falando para você, vá subir sua energia, porque isso vai ser aquilo que nós vamos pisar com os nossos pés. Eu fiquei realmente emocionado, mas eu tive uma clareza, assim, o Senhor falando comigo. Cuidado com o que você me pede, eu vou te dar tudo, mas não coloque seu coração em nada. Aí que eu chorei, fiquei doido, aí eu falei, eu entendi. Então, quimicamente, a inveja ela vai entrar dentro de você, você precisa saber o que fazer com ela. Ela precisa ser canalizada, senão ela vai te engolir. E o pior de tudo, você não vai conseguir sair do lugar, ela vai te afundar, é uma areia movediça. Por isso que eu gosto dessas três coisas. Respeite o resultado, abençoe o resultado. Declara que essa pessoa vai prosperar ainda mais. E o terceiro é, isso não é minha meta, esse é meu piso, então eu não admito menos que isso. É muito ruim. Todas as vezes que eu falo essa frase, eu engravido a atmosfera e eu coloco tanta pressão nisso que esse trem volta, eu fico puto, porque não teve uma vez que eu fiz isso, que esse negócio voltou. Isso é uma grande coisa que você tem que treinar seu coração e seu cérebro. Escreve todo mundo assim, ó, a palavra tem poder. Ela tem poder para fazer? Não, ela tem poder para transformar a atmosfera. Agora, se você der conta de pegar a atmosfera e plantar nessa atmosfera, vou te dar um exemplo. A palavra ela tem um poder, você falar assim, ó, terra, me dá uma fruta. A terra não vai nem responder porque ela não conversa. Mas se você usar da palavra, falar, eu vou plantar, eu vou colher, essa palavra fica ecoando, a atmosfera muda nisso, você vai lá pôr uma semente e abençoa aquela terra, ela vai voltar mais forte. Aí a pessoa fala, não vai, você não conhece a natureza. A palavra ela tem realmente poder. Só que o poder da palavra é poder verbo, o poder substantivo tem que vir da ação. Eu não sei se você entendeu, posso repetir. O poder que a palavra tem é verbo, é de falar, eu posso. O substantivo é eu tenho. Fala, Diamond. Eu tenho o poder. Aí alguém perguntou, nós temos que declarar isso todos os dias? Temos que declarar todos os dias aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos
é aquilo que nós estamos empenhados. Isso tem que ser declarado. Se eu não abrisse a boca, os 4 cantos da terra não iam me ouvir. Então eu preciso abrir a boca. Presta bem atenção. Se você quiser prosperar, você vai ter que parar de falar mal de você, parar de falar mal do Brasil e vai ter que ser uma bênção, moço. Você tem que declarar. A palavra tem poder para dar o resultado? Não, ela tem um poder para começar qualquer coisa. Você crê, por isso você fala. Está escrito assim. O que você vai fazer? Você vai começar a declarar essas coisas. Por exemplo, quando eu andava de bicicleta e ganhava R$ 1.600, eu ganhava 1.600, não, eu ganhava R$ 800. R$ 800. Eu era instrutor de treinamento, eu comecei a ganhar esse valor. E aí, eu tava dando aula de internet, eu não sei explicar o motivo, tá? Eu dava aula e falava, gente, vocês têm que prosperar. Aí as pessoas falavam, você anda de bicicleta, ganha R$ 800, o que você tá falando? Aí eu ficava mais doido, eu falava, vocês têm que acessar a riqueza. Marçal, você é o cara mais bobo que eu já vi. Eu também concordo. O bobo que tem mais resultado, talvez. O mais bobo com mais resultado. Não vou querer ser maior que ninguém, não. Mas é o mais bobo com mais resultado, eu acho que pode ser eu. Eu não tinha nada. Nada. Eu tinha uma bicicleta, um tênis, um notebook, uma mochila braba. E eu começava a falar, vocês têm que acessar a riqueza. Esse povo me humilhava. Talvez você não me conhecia, hoje eu tenho 80 quilos, meu cabelo era aqui, eu tinha 59 quilos. Andava com as roupas largas, gostava de skate, e aí eu virei e comecei a falar da prosperidade, tendo isso de patrimônio. Sabe o que aconteceu? Eu chegava na porta da Brasil Telecom, foi lá que eu comecei essa carreira. Eu era atendente, aí cresci 5 cargos verticais e me tornei o executivo mais novo da companhia na época. Na época tinha 200 mil funcionários, eu era o mais novo, o gestor da companhia. Mas a história não é isso, não. Volta um pouquinho atrás. A história é o seguinte. Eu chegava, depois da faculdade, e aí eu vinha de bicicleta, aí os meus 30 alunos, geralmente eu tinha 30 alunos em cada turma de internet, eles olhavam num tom de humilhação mesmo. Aí eles falavam, o homem da prosperidade chegando aí. Ou, já teve dia de eu virar a esquina para guardar a bicicleta aí. Esse negócio que escorreu. Marçal, o que você estava fazendo? Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava instigando a realidade. Eu estava limpando o terreno. Eu estava acreditando naquilo que está escrito. Eu, de verdade, eu acreditava não tendo. E é isso. Absolutamente isso. Que me fez chegar aqui. Sabia que eu já chorei várias vezes me sentindo humilhado por isso? E já tive uma crise absurda. Só eu, né? Com Deus. Deus não tem crise com a gente. A crise dele vai ser no mar de fogo. Mas deixa isso pra lá, outro dia eu te conto. Eu falava, Deus, eu não vou falar daquilo que eu não vivo. E eu sentia no meu coração, mas você é. Mas você é. Mas você é. Você é. Eu falava, mas como? Eu era instrutor de treinamento, Yasmin. Eu dava aula de internet e rede para as pessoas darem suporte para vocês que ficam sem internet. Quando vocês têm uma internet da operadora, eu fui atendente disso, atendi quase um ano, e depois eu fui instrutor disso, depois eu fui chefe dos instrutores, depois virei coordenador, depois virei executivo. E aí eu chorava, eu chorei algumas vezes. Eu falava, eu não vou falar para esses pobres que eles são ricos, porque eles não são. Porque eu sou pobre e acredito que sou rico e não sou. Imagina um pobre que não acredita que é rico. Eu acredito que sou e não sou. Eu ficava em crise. Mas a palavra falava várias coisas ao meu respeito. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar falando. E se ninguém virar, o problema é deles.
Mas eu não vou deixar de falar por eu não ter isso. Vou te dar um exemplo. Um bebê, ele não corre. Mas na hora que ele começa a falar, ele pode falar que vai correr. Porque ele vai correr, vai chegar essa hora. O fato dele não correr não significa que ele não tenha corrida dentro dele. O que eu estou falando é uma realidade presente, só que eu não consigo. Eu não consigo fazer, não significa que eu não sou isso. Eu sou um corredor. Você ainda não dá conta de correr tendo 20, 30, 40 anos. Não consegue. Se eu te chamar para correr 10 quilômetros comigo, você vai arregar. Por quê? Porque você vai falar dentro de você, eu não sou corredor. Mentira, um bebê pode falar que é corredor. Ele só precisa crescer, treinar e correr. Para correr precisa de andar. Você é um corredor, sim. O que você precisa? Você precisa de aceitar. Então o processo criacional nem é seu, já foi. Então pula a etapa que você acha que é culpa sua. Criar. Não, você não cria. Tem um povo na internet top que fica falando a palavra cocriar. Nossa, eu curto pela autoralidade, mas descurto porque Deus não nos não deu essa capacidade de criar algo novo. Ele deu a capacidade do asa, no hebraico, chama transformação. Quando você descobrir o que significa isso, você vai parar de querer criar qualquer coisa. Pode escrever o que eu estou te falando, não existe criação. Existe transformação. Me dá o nome de alguém que criou algo que não foi Deus que criou. Só me fala. Lá em Mateus 18 está escrito assim, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. As coisas já funcionam, só tem que fazer elas funcionarem, ligar. Tchum! A maioria das coisas que Deus criou ainda não estão na sua plenitude. Deus criou coisas e essas coisas, elas não foram acionadas. Se você quiser, eu posso te falar, por exemplo, pede para mim, fala assim, me prova alguma coisa que Deus fez que ainda não é utilizada. Me pede aí, só escreve um, assim, me prova, só escreve isso. Então, acontece, nós não estamos de criarmos. Quando a gente fala da criatividade, é a transformação do que foi criado. É simples. Simples, simples, simples. Se você virar para mim e falar, me prova, eu posso te provar. Nós passamos milênios na Terra e ninguém nunca descobriu a bauxita. Chega um cara, descobre a bauxita, hoje você conhece ela como alumínio, 8,3% de todo o peso terrestre é bauxita, o terceiro item mais pesado que tem na Terra. A Vivi Franca falou, teletransporte ainda não foi. Não foi? Então abre lá em Mateus, o diabo teletransportando Jesus para o pináculo. Certeza que não foi? Aí você vai pegar todas as coisas e vai falar, mas que coisa é essa? Eu vou te dar uma dica, já que você falou isso. Você vai abrir em Colossenses 2,3, está escrito assim, ó, nisto a saber, em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Está escrito exatamente assim. Então é o seguinte, você pode falar qualquer coisa que você quiser. Eu vou te falar o que Deus criou. Vocês estão pedindo aí, me prova. Então tá bom. Uma das coisas mais poderosas que Deus fez, que ainda não explodiu e não entrou na sua plenitude, é você. Você é uma prova. Você é uma prova de coisas, ou de causas, ou de seres que Deus fez, que ainda não foi. Não foi para sua plenitude. Então não é uma criação, é um crescimento. A gente não cria, a gente transforma e faz crescer. Todo bebê pode correr. Todo bebê pode correr. E ele pode ser chamado de corredor mesmo nem andando. Aí você vira para mim com a sua mente, que ainda é do tamanho de uma ervilha, e fala, mas se ele tiver deficiência? Se ele quiser correr, ninguém vai impedir de correr. Se faltar 2 pernas, ele vai pôr 2 próteses. Ninguém vai impedir um ser humano de fazer o que ele quer. Nunca. O que a gente faz é transformar e crescer. Pegar a bauxita, entregar o alumínio. Pegar um minério de ouro e colocar esse anel no seu dedo. Nós somos transformadores. Então nós transformamos matéria, nós transformamos gente, nós transformamos a atmosfera, nós somos transformadores. É isso que nós somos. Eu não tenho o que dizer. Se você dominar sobre todas as coisas, do jeito que Deus falou que você
Ai, meu Deus. Olha aqui, ó, o que apareceu aqui no YouTube. A pessoa escreve assim pra quebrar o flow. A Tainá, Tainá Almeida. Pablo, já me disseram que você é o anticristo. Que merda, velho. Esse povo burro. Como que o anticristo é comedor de piqui e veio de Goiás, moço? Que dia. O anticristo tá ali em volta das 10 nações, em volta de Israel, e vai propor a paz, moço. Eu proponho um confronto, sou completamente diferente. Eu sou um dos caras mais chegados de quem você tá falando que eu sou anti. Que é isso, moço? Me ajuda. Esse é o nível de religiosidade de uma nação onde a distorção da realidade cria esse tipo de coisa, esse tipo de fábula. É o povo mais doido que eu já vi. Você pira que um monte de gente manda isso pra mim? Você é o anticristo. Cara, você tá ficando louco. Você não entende Bíblia. O anticristo vai propor a paz, moço, nas nações. E eu tô aqui propondo um confronto. Você confrontar você. Eu tô propondo afronta. Afronta gera humilhação. Confronto gera edificação. Eu quero é que você confronte. Moço. Sabe o que é o problema? Nós vivemos debaixo de idealismos, ideologias, idealismos e fantasias e fábulas o tempo todo. O tempo todo.